Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecido ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos, numa manhã tão gloriosa como essa, para tão somente continuarmos ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo, adentrando cada vez mais e mais nos mistérios contidos na sua palavra, na palavra de Deus. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já em algumas escolas temos estado estudando sobre perguntas e respostas dos selos. Nós sabemos que o ápice de toda a revelação do nosso tempo em que estamos vivendo é a revelação dos 7 selos. Nós estamos estudando uma mensagem de 61, que é a mensagem de Apocalipse capítulo 5, segunda parte, que tem também entrado muito nesses assuntos, sobre os selos, sobre a necessidade de conhecermos isto. Que culto tivemos ontem, onde o profeta estava nos mostrando que quando os selos são abertos, o que acontece depois? Para que o selo fosse aberto, o anjo forte teria que ter descido, e quando ele desce, ele diz: o tempo não é mais. A maior dificuldade, muitos irmãos, nós vemos quando nós olhamos para o estágio, eu posso dizer assim, o estágio da terceira puxada, o estágio da terceira puxada é a abertura da palavra. O profeta nos mostrou isto nos dias de Jesus. O profeta nos mostrou isso em cada um dos profetas. Mostrou nos dias de Moisés, mostrou nos dias de Jesus, e mostrou-nos que nesse último dia não seria diferente, seria da mesma forma. E até mesmo muitos que assim uma vez, eu não posso dizer que crera, mas professara que haviam visto a palavra aberta, hoje em pequenos gestos, em pequenas ações, demonstram que nunca viram a palavra aberta. Um exemplo, o profeta ele disse ontem, quando eu reli novamente aquele parágrafo na mensagem Apocalipse capítulo 5, segunda parte, que um eleito ele pode até se apostatar, mas a permanência dele daquela forma, apostatado, vai demonstrar que ele nunca teve no princípio. Quer dizer, ele nunca esteve no plano. Agora, se ele esteve no plano, não importa o que tenha acontecido, ele pode ter caído, ele possa ter se apostatado, mas o Espírito Santo lhe traz novamente. E a maior de todas as apostasias hoje, a maior, está no conteúdo da revelação. Nós vemos muitos que uma vez professaram Jesus já veio, nas suas atitudes demonstrando que ele ainda está por vir, negando através da sua ação, corpo, através do seu mover, corpo, que aquilo para ele ainda não é uma realidade. Como nós lemos ontem na mensagem, o profeta diz: se você permanecer naquela situação, isso demonstra que você nunca teve lá no princípio. Os frutos têm que seguir. Os frutos vão identificar. Tem a mensagem, as características da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. O profeta pregou essa mensagem.
a característica da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, ela tem que ter uma característica. Ela não pode ser inconstante na revelação. Inconstância, o profeta pregou uma mensagem também, porque somos tão inconstantes. Porque somos tão inconstantes. Quer dizer, oscila na fé. Nós não podemos oscilar na fé. A fé, ela é contínua. Ela só vai subindo, aumentando. Como você vai dizer? Eu diminuí da fé. Como você diminui a fé? Porque fé é revelação. Como que você diminui a revelação? Quem nos dá a revelação? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo te daria a revelação e depois fecharia os seus olhos para ela? É uma incoerência. Então, na verdade, você achou que o Espírito Santo tinha te revelado. Você achou que o Espírito Santo havia lhe revelado. E, no entanto, a sua atitude, a sua ação só demonstrou e provou que não foi o Espírito Santo. Foi a ideia de alguém. Foi a conversa de alguém. E quando alguém lhe conversa, consegue manipular você, sabe o que vai acontecer? Lá na frente vem outro melhor e manipula você mais ainda. Porque você vai estar sempre manipulado por ideia humana. Sempre você vai encontrar um mais habilidoso e ele vai lhe fazer a sua cabeça. Por isso que tem gente que vai lá para frente, não, Jesus já veio. Daqui a pouco ele volta, não, Jesus não veio. Não, Jesus veio, mas, mas espera aí, a gente tem que esperar a vinda dele ainda. É inconstância de revelação. Então, se realmente recebemos de Deus a revelação, Ele não abre os nossos olhos e depois fecha, não. Porque se Ele abrisse os nossos olhos e depois fechasse, sabe o que Ele mostraria? Que Ele havia errado. Eu abri o olho de fulano, mas ele não deveria ter aberto. Então vou fechar para ele. Malaquias diz, eu sou Deus e não mudo. Ele não erra. Deus não comete erros. Então, a questão está, fé, o que é fé? É revelação. Como você vai explicar fé? Você não tem como você explicar fé. Você tem uma fé, Deus abriu o seu entendimento, muitas vezes você não sabe explicar isso. Você não sabe fazer com que as pessoas compreendam o que você tem crido. Muitas vezes você não consegue. Muitas vezes Deus te dá graça e você consegue compartilhar alguma coisa ou outra, mas a maioria das pessoas tem uma dificuldade. E eu acho que essa dificuldade vem de Deus, sabe por quê? Porque a fé é individual, a revelação é individual. A revelação não é coletiva. Perguntaram ao profeta, a igreja vai se reunir, a noiva vai se reunir uma revelação coletiva? Ele diz, eu contesto isso. Porque ele não trabalha com grupos, ele trabalha como indivíduo. Então, uma vez que Deus revelou, que Deus mostrou na palavra, aí nós vamos colocar bem mais afinco naquilo que a Bíblia diz. Toda palavra do homem seja mentira e a de Deus verdade. Estava conversando ontem, com o irmão Genaí, na visita ali, E eu nunca abordei da forma que eu abordei ontem um assunto. Deus deu uma direção na qual, se Deus não colocou uma lei,
profeta já pregou isso para nós. Se não tivesse uma lei do farol, semáforo, uma penalidade, qualquer um poderia furar o farol vermelho. Porque uma lei sem uma penalidade não é uma lei. Correto? Uma lei sem penalidade não é uma lei. Então, Deus nos deu a sua lei através da sua palavra. Não estou falando da dispensação da lei. Não. Estou falando que as regras e condutas que nós devemos caminhar se encontram na palavra do Senhor. Tudo aquilo que brilha na palavra do Senhor, nós temos que tomar aquilo para nós, mesmo que nós não entendamos, mas precisamos tomar aquilo. Então, se Deus nos deu uma Constituição, como no nosso país, nós temos a Constituição brasileira, já falei sobre isso. Então, se você transgredir algo da Constituição, há uma penalidade daquilo. O Código Civil, o livro das leis, se você subtrair algo de alguém sem o consentimento, está caracterizado como roubo. Então, há uma pena para aquilo. A palavra de Deus também é dessa mesma forma. Eu lembro-me de Deuteronômio 28, eu sempre gosto de ler essa escritura, quando alguém pede uma oração sobre um negócio, sobre algo, né, em específico, porque naquela escritura de Deuteronômio 28, é colocado ali nitidamente, Deus falando, colocando duas regras para você. Deuteronômio 28. Ele diz assim, se você fizer isso, eu vou te abençoar, vou te dar isso, vou te dar aquilo outro, isso aqui, tudo assim, assim. E ele vai nomeando as bênçãos que você vai receber. Abençoado vai ser o seu cesto, abençoado vai ser a tua maçadeira, abençoado vai ser a sua casa, abençoado vai ser o seu gado, abençoado vai ser a sua terra, e tudo, e tudo. E ele disse, se você obedecer os meus mandamentos, se você guardar a minha palavra, leiam lá Deuteronômio 28, como estudo matinal, durante a semana, leia para vocês verem, leia todo o capítulo. Então até um certo ponto ele vai te falando tudo que vai vir sobre você, se você tomar a palavra dele como como base para você viver. Mas depois da metade para frente, tem outra parte do mesmo capítulo que ele diz assim, mas se porém você não ouvir a minha voz, não fizer o que eu disse, praticamente está dizendo assim, se você não fizer aquilo que eu disse lá atrás, aqui mesmo, então maldito vai ser a sua terra, maldito vai ser o seu cesto, maldito vai ser os seus animais, maldito vai ser a sua fazenda, a tua maçadeira, e ele começa a denominar tudo o que vai acontecer. Deuteronômio 28. Mas o interessante das duas leis, do contraste, é a palavra. Então ali estava, se você obedecer, você vai ser isso aqui. Se você não cumprir os mandamentos, não obedecer, vai vir tudo isso aqui sobre você. Eu não estou falando sobre dispensação da lei, não estou falando sobre que devemos viver baixo a lei, vocês estão me entendendo? Porque Cristo fez um caminho da graça para nós, mas eu estou apenas dando um esboço do que eu estou querendo dizer. Deus colocou-nos regras na palavra, Ele nos diz o que nós precisamos fazer, quando precisamos fazer e até onde precisamos fazer. Se não está escrito na lei, não tem como você ser punido por algo. E agora vem a pergunta: há uma ordem bíblica no tocante à ceia do Senhor? A ceia do Senhor,
a colocarmos a mesa do Senhor, porque quando ele falou isso, ele estava partindo um pedaço de pão e falando que aquilo representava o seu corpo, que era partido por nós. Então ele diz: você tem que fazer isso, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Havia algo determinado por Deus, aquilo, e um tempo determinado na lei dele. Nós não estamos adulterando a lei dele, não estamos adulterando o que ele disse, apenas estamos entendendo que a partir do momento que vimos a sua vinda, vimos ele, então ali cumpriu-se o tempo. Porque você vai ser punido por aquilo. Deus seria um Deus injusto de pedir conta de você daquilo que ele não te deu? Repito novamente, se os teus olhos são abertos para aquilo, se ele mostra a sua vinda, e isto é inegavelmente na palavra, até na mensagem que ontem nós lemos, nós vimos, para que os selos pudessem ser abertos, as eras tinham que findar. Então quando ele desce, o que ele diz? O tempo não é mais. Ou nós passamos uma borracha em cima de tudo. Apocalipse 10:7 não aconteceu, a descida do anjo forte não aconteceu, os selos não foram abertos. Vamos ter que continuar aqui aguardando. E voltamos ali para trás, para continuar cumprindo aquilo que estava escrito na palavra. Ou se realmente Deus tem aberto nossos olhos, temos visto a sua vinda, temos visto a coisa desenrolar diante de nós, então vamos atuar como tal. Devemos atuar como tal. Isto é um problema para você ter dificuldade com os outros irmãos? De forma alguma. De maneira nenhuma. A revelação, ela deve ser compartilhada através do amor. Se você for arrogante, se você for incompreensível, se você não tiver amor, misericórdia, como isso vai atingir os outros? Outras. Então a única forma de você compartilhar, a única forma de você testificar o que realmente você crê é viver aquilo. Viver. Eu já disse e repito, eu não teria dificuldade nenhuma, até porque haverá uma grande mesa e nós estaremos assentados com o Senhor nesta grande mesa. Então, ele diz que nessa mesa ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Então, nós vamos sentar numa mesa com ele para reviver aquele momento. Quanto tempo vai ser esse momento? Na nossa mente, às vezes nós sentamos numa mesa, comemos com 10, 15, 20 minutos no máximo. Se a conversa for muito boa, você demora 1 hora, 1 hora e meia, estourando. Ninguém fica mais do que 2 horas sentado numa mesa, comendo. Mas quando nós tivermos este momento, naquela grande mesa com ele, quizá vai passar anos, milhões de anos sentado naquela mesa, porque nós não estaremos condicionados a tempo a essas matérias que nós estamos aqui. Por isso que o profeta veio e nos diz que nós já deixamos de ser criaturas do tempo, quando nós recebemos isto. Passamos a ser uma criatura da eternidade. O tempo já não conta mais para nós. O que importa? Se o mundo acabar hoje, acabar amanhã, acabar daqui 1000 anos, a segurança eterna nós já temos. O tabernáculo terrestre já está aqui só
Quando esses se desfizeram, o outro tabernáculo celestial está só aguardando. Então, todas essas coisas de conversa de coração para coração, irmãos, eu gosto muito dessas coisas. E na escola dominical a gente tem mais uma liberdade, porque nós estamos falando de coração para coração. Os irmãos que fazem parte de outros ministérios estão em suas igrejas, sempre que nos acompanham, mas estão em suas igrejas. E nós estamos aqui numa reunião familiar, muito chegada. Então a gente temos uma liberdade a mais de falarmos dessa forma. Embora muitos tenham desprezado isto, né? Muitos têm desprezado, mas não olhe para isso. Não olhe para isso. Cada um vai responder diante de Deus. Cada um responderá diante de Deus pelos seus atos, pelos seus feitos, pelo seu empenho, e também responderá pelo seu desempenho, né? Não quis fazer. Esta é uma característica, isso aí está certo. Eu não deixo para me olhar. Eu não deixo o empenho do outro irmão, a falta de empenho do outro irmão, me atingir. Espiritualmente falando, a mim não. Humanamente, às vezes você sente a falta do teu irmão, mas espiritualmente não. Porque espiritualmente nós sabemos que Deus tem regido todas as coisas. Então ele já sabia desde antemão quem estaria aqui. Ele sabia desde antemão quem estaria do outro lado. Então você não pode lamentar dos planos e desígnios de Deus. Alertamos, exortamos as pessoas a tomar as coisas de Deus com mais responsabilidade, assim como tomamos o nosso dia a dia. Mas isso é da pessoa, é indivíduo, não é grupo. É indivíduo, não é grupo. Então, que Deus possa nos ajudar a compreender essas coisas. Vamos nos colocar de pé. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Nos diz da seguinte maneira: se na verdade, Paulo dizendo, né? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi feito concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos
admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã tão gloriosa que tem nos concebido, de poder estarmos aqui na Tua presença. Rogamos, ó Deus bendito, perdão pelos nossos pecados, erros e faltas que hayamos cometido, purificando-nos no Teu sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário, Pai. Ajuda-nos a entendermos todos os Teus mistérios. E quando nos posicionamos pelos Teus mistérios, muitos não o entenderão, ó Deus. Muitos falarão contra. Mas ajuda-nos, ó Pai, que aquele amor que esteve em Ti quando esteve andando aqui na terra, até mesmo no auge, ali na cruz, sofrendo, fazendo algo pelaqueles que o estavam acusando, que haviam batido nele, haviam cuspido, e ali na cruz, ó Pai, Tu tirasses a essência de Ti, ó Pai, porque Jesus era Deus, e aquilo que saiu dele, saiu de Ti, ó Pai, e a maior essência de tudo saiu ali naqueles últimas palavras, em que Ele disse: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Não sabendo eles que Ele tinha que cumprir aquilo em favor de cada um deles. Assim acontece, ó Pai, o amargo do ventre, que é causado, ó Deus bendito, por comer o livrinho, que é doce na boca, mas no ventre é amargo. A Tua palavra já tem nos dito que essas são as aflições que passamos, por causa da Sua palavra. Mas ajuda-nos, ó Pai, que aquela fonte inesgotável que tem sido criada dentro de cada um de nós, aquela fonte de amor, amor divino, amor puro, amor que flui do trono da Sua graça, porque nós sabemos quem é o trono da graça hoje, onde que o plano de redenção está se cumprindo, que desde este trono, ó Pai, possa fluir graça e misericórdia em favor de nossos irmãos. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai. Ajuda a cada ajuntamento dos Teus filhos, que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós, ouvir de Ti aquilo que necessitam. Pedimos uma bênção, ó Pai, e um levantar de mão em favor do irmão Ronaldo, genro do irmão Vilmar, que está hospitalizado. Sabes o que tem acontecido na sua vida. Nós pedimos, ó Pai, e intercedemos na Tua presença em favor dele. Ó Deus bendito, ajuda-o, em nome de Jesus Cristo. Nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos lendo perguntas e respostas sobre os selos, e nos detivemos aqui na metade de uma pergunta, e eu gostaria de retornar a esta pergunta, a pergunta número 22. Pergunta de número 22. Que diz assim: a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? É uma pergunta muito boa. Se a noiva teria um ministério antes do arrebatamento. Eu não me recordo que mensagem que é, não sei se é a mensagem do arrebatamento,
Pergunta número 22. Ele diz que a única coisa que nós estamos aguardando é o arrebatamento. Ainda não é a vinda. Ele veio, ele desceu. E eu estava no último cântico que nós cantamos ontem. Eu estava lembrando de uma coisa, né? Pouco se canta aquele louvor de ontem. Tempo de adoração. E é um louvor que realmente narra o que nós estamos vivenciando. Quando foi feito aquele louvor, houve um estrondo no meio do povo da mensagem, que receberam a revelação da abertura. Hoje, quase não se canta. Não sei porquê, mas às vezes as atitudes demonstram que tem retrocedido. Eu lembro-me que uma vez disseram para mim, né? Muito tempo atrás. Cuidado, começa a dar voo muito alto, não. E eu acho que é isso que acontece, né? Em nome de alguma coisa, um companheirismo, em nome de grupo, em nome de companheirismo. Quando Deus te eleva você a um nível para voar, Deus te levou você ali. Por isso que o profeta disse que vai ter um momento que você vai estar sozinho, voando sozinho. Mas aí você tem que ter companheirismo. Aí vem o espírito nicolaíta. Aí vem o espírito de balaanita. Não, mas você não pode andar sozinho, não. Você tem que descer aqui embaixo. Você tem que andar em bando. Ué, quem anda em bando é corvo, é urubu. A águia não anda em bando. A águia anda sozinha. Então, muitas vezes estão retrocedendo em muitos assuntos. E eu digo, irmãos, eu não uso esta frase como um slogan. Jesus já veio. O que é um slogan? Apenas um dito, um ditado. Eu creio na vinda. Eu vi a sua vinda. É um louvor que nós cantamos. Eu vi a sua vinda. Não é um slogan, não é um ditado. Mas eu já vi muitos que usam isso como um ditado, usaram como um ditado. Sabe por quê? Porque eles estão ainda esperando uma vinda. Estão procedendo como se ainda esta vinda tivesse que acontecer. Mas esquecem que são duas coisas. Duas coisas diferentes. Duas coisas distintas. Quantas vindas são? 3 vindas. Uma para redimir, outra para reclamar e outra para reinar. Não existe 4 vindas. O profeta diz 4 é um erro. Então não teve uma vinda ali e vai ver uma vinda outra para depois ter uma outra vinda em estabelecimento. Então você está colocando 4 vindas. Ele veio a primeira vez. Então a segunda vinda, ou ele veio ou ele não veio. Se ele veio, ele não vem mais. Ele só vem na terceira vinda. Então ele desce, manifesta esse poder, manifesta a fé. O profeta diz que a fé do rapto está nas mensagens. E o que é fé? A revelação de que nós subiremos. Subiremos até onde? Aí vem a ideia, né? Nós vamos sair, vamos ultrapassar essa atmosfera, sair da terra. O profeta diz que a dimensão, a 6ª dimensão, que estava
beirando a sétima, ele estava na sexta e ele estava vendo o corpo dele como que 3 metros da cama dele. E nós não entendemos isso. Achamos que vamos ter que sair dessas estratosferas, vamos ter que sair da terra no arrebatamento, porque foi isso que foi ensinado. A mente religiosa, seja o católico, seja o protestante, seja quem for, foi isso que foi ensinado, foi isso que foi impregnado desde lá do princípio, desde quando foi fundado o Brasil. Aquela mente religiosa, ela foi colocada aqui. Isso vem perpetuando de geração em geração. Nos ares, mas uma vez que você saiu da terra, um centímetro que você sair da terra aqui, você está nos ares. Só você dar um pulinho. Você deu um pulinho, saiu da terra, você entrou nos ares. Mas os ares, eles vendem aquela ideia como que vai lá em cima. Estão me entendendo? Por isso que o corpo está aqui do lado. Quando o irmão Branca viu, disse que viu o irmão Bosworth levantando e saudando os irmãos que estavam ali. Mas os irmãos não estavam ali visivelmente. O profeta viu, mas quem estava ali presente não viu. Parecendo, falou, ele podia dizer, esse homem está doido. Ele está saudando quem? Saudando quem? Não está vendo ninguém? E os irmãos ali. Não foi uma visão que o profeta teve quando a sua mãe entrou no tabernáculo. Depois que ela havia partido. Não foi uma visão. Leia a mensagem, um homem correndo à presença de Deus, se não me falha a memória. É falar de uma jovem bonita que entrou. Vestimenta diferente. Mas vamos lá, irmãos. Pergunta 22. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Essa pergunta ela é profunda. Porque muitos querem dizer que o ministério agora do tempo do fim está fora do irmão Branham, para dar ênfase neles. Por exemplo, é bonito eu dizer, olha, Apocalipse 10, a 7 foi o irmão Branham, e Apocalipse 8 agora é nós. É muito bonito isso. Mas João, Apocalipse 8, Apocalipse 10, 8, é tipo figura da igreja, da noiva. Agora eu pergunto, se você tirar o profeta daí, ele deixa de ser noivo. Então, quem foi que reprofetizou? Quem foi que reprofetizou foi o próprio profeta, que estava representando a noiva. Por isso que ontem nós lemos aqui, que a palavra carne teve que se manifestar na noiva. E a palavra carne se manifestou na noiva. Quem é esta noiva? Se o irmão Branham não for a noiva, então o irmão Branham é o noivo? Talvez venha a pergunta. Se o irmão Branham não é noivo, então o irmão Branham é o noivo? Então o irmão Branham é Jesus Cristo? Não, o irmão Branham não é Jesus Cristo. Mas no tempo do fim, o ministério de Cristo teria que se fazer carne na noiva. E ali inicia-se com o profeta.
Estão me entendendo? Mas você vai encontrar ensinamentos diferentes. Você vai encontrar aquilo que eu disse. Não, até 10:7 foi o irmão branco, agora 10:8 é nós. Eu não criei disso por muito tempo. Mas não bate, não fecha a conta. Porque se eu disser isso, então o profeta está fora do quadro. Olha aqui nessa pergunta a resposta. A pergunta 21, ele diz: a noiva de Cristo e o corpo de Cristo são a mesma coisa? O profeta: sim, Senhor. A noiva e o corpo. 22. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? O que estamos aguardando é o arrebatamento, amém? Então a pergunta é: ela vai ter um ministério? Ele diz: com certeza. Está vendo? O Bruno está dizendo que nós teríamos um ministério agora. Não, não é agora. Olha a resposta dele: com certeza, é isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza. Ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Como vamos tirar o profeta do quadro? Então não existe um ministério além do profeta. Ah, mas era um homem ungido, agora é um povo ungido. Olha como é bonito. Para desfocar e tirar o profeta do plano. Era um homem ungido, e hoje é um povo ungido, e agora é um povo ungido, mas continua sendo a noiva. Por quê? Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Quando você diz assim, ó, Deus derramou-se em plenitude em Jesus Cristo. Era Deus em plenitude em Jesus Cristo. Amém? Agora no ministério do fim. Oi. No ministério do tempo do fim, ele teria que se derramar dentro de um véu de carne também. Eu não digo a plenitude de Deus, porque se fosse a plenitude de Deus, faria de William Branham a Jesus Cristo. Mas a plenitude da palavra para este tempo, ela teve que descer e se encarnar. Estão me entendendo? Em Jesus Cristo, ele diz assim: antes que ele existisse, eu sou. Em Jesus Cristo, Paulo diz, ele foi antes de toda a criação. Há uma diferença para o ministério do tempo do fim. William Branham não foi antes da criação. A carne, o corpo, não foi antes da criação. A carne e corpo de William Branham, como a minha carne e meu corpo, e a de cada um de vocês, estávamos lá na presciência de Deus. Mas houve todo um processo para que nós viéssemos à existência. Então, ontem nós lendo aqui, nós vimos que o plano de redenção, vocês lembram? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Porém, nós vimos ontem que o plano de redenção foi fatiado em 7 partes. Não foi fatiado em 7 partes. E cada parte que o plano de redenção foi manifestado, foi quando o mensageiro de cada era teve manifestado. Agora, para você analisar
a parte final agora. Porque em nenhuma das 6 partes anteriores não havia promessa de ele estar manifestado. Porque as outras 6 partes, ele estava manifestado como Filho de Deus. Mas na 7ª parte, ele teria que descer e se manifestar como Filho do Homem, um profeta novamente. A carne humana. Então, se você... é que tem coisas que tomamos cuidado para falar. Mas se você obtém a revelação de Deus, você sabe o que está escrito aí. As entrelinhas, você vai conseguir entender. As entrelinhas. Como estava lendo, né? Mensagem Desvelar de Deus 22. Diz a coisas que são ditas propositalmente. Eu quero que Deus possa fazer vocês compreender o que eu estou tentando dizer sem dizê-lo. 22, Desvelar de Deus. Espero que vocês compreendam o que eu estou tentando dizer sem dizê-lo. Eita, irmãos, aquilo é tremendo demais. Desvelar de Deus 22. Então tudo você acha que o profeta teria que te falar? Tudo ele teria que declarar abertamente? Mas ele disse que não seria assim. Desvelar de Deus 22. Espero que vocês aí da fita captem o que eu estou tentando lhes dizer sem dizer abertamente. Por parábolas, né? Por que fala por parábolas? Então diz, olha aqui. Ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores. O profeta pergunta, está certo? A congregação diz amém. Esta é a noiva de Cristo. Com certeza ela tem um ministério. Grande ministério. O ministério da hora. Será tão humilde. Agora lembre-se, quantos estavam aqui no princípio, quando eu, no último domingo, vejam, lembra-se, a respeito do que preguei? Humildade. Oh, não se esqueça disso. Vou parar por um minuto para advertir sobre isso novamente. Lembre-se, quando Deus prediz algo grande por acontecer, as pessoas estão olhando tão distante, por sua sabedoria, que falham em ver o que acontece. Quando Deus diz que alguma coisa é grande, o mundo ri dela. Esse bando de ignorantes, isto mesmo. Mas quando o grande mundo e a grande e elevada igreja diz, olha, que glorioso, Deus diz, um bando de ignorantes. Deste modo, veja, você tem de vigiar. Não é minha intenção ser ríspido, áspero assim, mas assim é. Veja, aqui estava uma grande e santa igreja ortodoxa. Nós conhecemos a palavra, temos escolas, temos seminários, temos nossos homens tão polidos. Ora, por centenas de anos, temos sido leais a Jeová. Nós somos a igreja, somos o sinédrio, temos o concílio de igrejas aqui, tanto fariseu quanto saduceus e todas as denominações se reúnem. Como estamos nos tornando, está vendo? Estamos todos em o concílio de igreja. Somos os importantes aqui, conhecemos essa escritura. O que um sujeitinho ignorante lá no rio, todo barbudo, e um pedaço de pele de ovelha está nos dizendo? Certamente eles não iam dar ouvidos a isso. Mas a Bíblia diz em Malaquias, no 4º capítulo, ou no capítulo 3, eu envio o meu anjo perante a minha face, para preparar o caminho para mim, 712 anos antes disto.
João, o grande profeta de Isaías se pôs ali de pé e disse: haverá uma voz do que clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor, endireitai a sua vereda. Isto mesmo, e disse, muitos deles, disse: todo lugar alto será abatido. Eles disseram: haverá um, quando este homem vier, ele apontará o dedo, moverá montanhas, e todos os lugares baixos, as covas serão elevados. Então todos, isto é, todos os lugares ásperos serão alisados. Irmão, nós plantaremos milho em todo o campo por aqui, e vamos fazer grandes coisas quando este homem vier. Está vendo? Estavam esperando que Deus pegasse a manivela e a virasse, baixasse o corredor e dissesse: desce tu, grande precursor do meu Messias. E então, logo que ele tivesse ido, eles o puxariam de volta e seu ministério estaria terminado. Virariam a manivela e fariam baixar novamente e o colocariam bem aqui ao lado do seminário e diria: muito bem, meu filho amado, desça e lhe diga. Está vendo? Que coisa! Veja, quando ele se aproximou, o que aconteceu? Lá veio um homem que não conhecia nenhuma de suas escolas, nem tinha um cartão de companheirismo, não tinha nenhuma credencial. Não, ninguém nunca soube se ele alguma vez estudou um dia em sua vida, nem mesmo se poderia confirmar isto por sua maneira de falar. Tampouco ele falava nos termos de eclesiásticos. Ele falava a respeito de serpentes, machados, deserto e coisas assim. Veja, árvores. Ele não falava termos ao feitio eclesiástico do dia, ou deste dia, ou de nenhum outro dia. Ele veio caipira, como chamamos aqui em Indiana. Ele saiu do mato em algum lugar, nem se barbeava e o cabelo todo ouriçado. Não imagino que tomasse banho a cada 2 ou 3 meses, certo? Ele nunca usou pijama à noite, nunca andou de automóvel, nunca escovou os dentes. Que coisa, que indivíduo era este? Certamente que não. Lá veio ele pisando firme no deserto, pelo deserto, desta maneira disse: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai sua vereda. Alguns dos professores se puseram de pé e disseram: ei, companheiro, você tem o seu, não podemos cooperar com você nesta campanha. Olhe, nós não podemos fazer isto. Bem, onde está o seu cartão? Onde está a sua identificação? Ele simplesmente os ignorou. Ele tinha uma mensagem, de modo que simplesmente continuou com ela. Veja, pregando da mesma maneira. Disseram: ora, espere. Bem, se formos lá, levaremos o bispo hoje e veremos o que ele diz acerca disto. Iremos lá se soubermos. Esses são os cabeças da igreja. Quer dizer, se você vai levar a revelação que você tem obtido a alguém que não tem obtido a revelação, o que vai acontecer? Ele vai dizer para você: isso aí não é, isso aí é ismo, isso é doutrina errada, saia disso. Todos que creem na vinda do Senhor são taxados como doutrina errada por aqueles que não creem. E por que levam o nome? Porque avançaram na revelação. Os outros não viram. Não estou falando de uma ideia que você tira da sua cabeça sem base na mensagem. Porque voltamos ao início que eu disse. Nós temos uma constituição. A constituição do cristão, a constituição do revelado nesse tempo, é a mensagem. É a Bíblia e a mensagem. Se ela não fala isso, deixe de lado.
mas se ela fala, fique com quem está ali. Simplesmente. Você tem um parâmetro. Então, vou levar o concílio, vou levar o que eles vão achar, o que eles pensam, vou levar ao plenário, e dali se tomam as decisões, e dali eles julgam o que é doutrina errada e o que não é. Dali eles julgam. Não tem nem a sabedoria de Gamaliel. Se tivessem a sabedoria de Gamaliel, portariam-se de uma forma mais, como podemos dizer, mais respeitosa. Eu tenho irmãos da mensagem, irmãos, crentes, que creem que já estão no milênio. Vou repetir novamente. Eu tenho irmãos, crentes da mensagem, amigos, que estudamos a palavra juntos, que creem que eles estão no milênio. Eu não enxerguei isto. Eu não vi isto. Mas eu respeito a posição deles. Sou sincero e digo, olha, eu não enxerguei isso. Não enxerguei isso. Mas sabe como nós precisamos ter? A sabedoria de Gamaliel. Qual foi a sabedoria de Gamaliel? Quem lembra? Eu não sei se vocês estão acompanhando o resultado. Irmão Romeu lá, se for de Deus, vai crescer. Se não for de Deus, vocês estão me entendendo? A sabedoria de Gamaliel, irmãos, era um homem que nem tinha revelação da hora, quando ele falou isso. Mas ele apenas foi prudente. Então nós devemos ser prudentes, irmãos. Se está na mensagem, tem fundamento na mensagem, seja prudente. Você não vai pagar nenhum preço se você for prudente. Se um dia você for julgado pelo que você for falar, pelo que você falou, você não vai pagar um preço por aquilo. Senhor, desse assunto eu não disse nada. Você não se compromete. Mas o que Deus tem mostrado para você, você tem o direito de pregar as suas convicções. O profeta diz, eu tenho o direito de pregar o que eu creio, as minhas convicções. E o profeta diz, olha, você pode discordar 100% do que eu prego. Se eu não puder colocar o meu braço em torno de você e chamá-lo de meu irmão, você já parou para você pensar nisso? Ele diz, eu caí da graça, é hora de eu voltar para o altar. Alguns dos professores, 242, alguns dos professores se puseram de pé e disseram, ei companheiro, você tem o seu, não podemos cooperar com você nesta campanha, olhe, nós não podemos fazer isso. Bem, onde está o seu cartão? Onde está a sua identificação? Ele simplesmente os ignorou. Ele tinha uma mensagem, de modo que simplesmente continuou com ela, veja, pregando da mesma maneira. Disseram, ora, espere, bem, se formos lá, levaremos o bispo hoje e veremos o que ele diz acerca disto. Vamos perguntar para o bispo o que ele acha disso. Disseram, espera, 243. Parece até que é tremendo isso, irmãos. Bem, se formos lá, levaremos o bispo hoje e veremos o que ele diz acerca disso. Iremos lá, se soubermos. E esses são os cabeças da igreja, o profeta diz. Sabemos que ele terá que reconhecer isso. Quer dizer, o bispo vai ter que reconhecer. Se o bispo não reconhecer, não é de Deus.
Essa era a ideia deles, os cabeças da igreja. É assim que eles mantêm o seu bispado, é assim que eles mantêm os seus renomes. Estão me entendendo? Meus irmãos, a melhor vacina é a palavra, não tem outra vacina melhor do que essa. Você vai ficar de cima do púlpito e falando mal de fulano, de ciclano, não, toma a palavra. A palavra vai esclarecer para você, não é, irmão meu? A palavra esclarece, você não tem que ficar lutando. As nossas lutas, nossas batalhas, são as batalhas de Deus, de Cristo. É Ele que peleja por nós. É Ele que peleja por nós. Não precisa, não, porque agora não vamos, não. Esses são os cabeças da igreja, sabemos que Ele terá de reconhecer isso. Se Ele é de Deus, Ele reconhecerá os nossos bispos. Se Ele é de Deus, Ele vai reconhecer os nossos bispos. Colocaram-nos todos lá em fila e ficaram lá de pé. Os dignatários foram ver João, né? Os dignatários lá foram lá ver ele. E ele disse: raça de víboras, traiçoeiros, altivos, santo padres, e assim por diante, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabeis que a vossa hora está próxima. Não penseis que dizeis, bem, pertencemos a isto e aquilo? Eu vos digo, o Deus que eu sirvo pode dessas pedras suscitar filhos a Abraão. Oh, que coisa! Agora, ele vai começar a falar ao contrário da linguagem eclesiástica. Digo que está posto um machado na raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizarei com água para o arrependimento, mas ele vem após mim. A lua se converterá em sangue, e que coisa, ele limpará as suas eiras, tomará a palha e a queimará com fogo que nunca se apagará. E ele levará o trigo para o celeiro. Ele separará as ervas daninhas e o trigo. Que coisa! Que mensagem! Disseram: este camarada? O que ele disse? Que horas eram? Ignorância! Nós temos o homem no lugar certo, o irmão Jones. Ele é o companheiro que fará isso. Se houver algum nesta era, o bispo fulano de tal fará isso. O santo padre fulano de tal. Que coisa! Está vendo? Deus em simplicidade, veja, operando em simplicidade. Então, quando menos se esperava, ele estava lá de pé certo dia e disse: sim, ele se encontra no meio de vós. Ele tinha tanta certeza que era esse mensageiro, ele sabia quem era. Foi por isso que ele podia repreendê-los. Disse: agora, não tremam, mas simplesmente vão em frente e continuem. Vocês, soldados, obedeçam aos vossos senhores, e se fizerem algo mal, tomem isso. Que faremos? Devemos deixar de fazer isto? Deveríamos parar de fazer isto? Ele disse: simplesmente continue como estão. Continue. Vão em frente. Se estão plantando batatas, plantem-nas. Estão vendo? Vocês, soldados, não pratiquem nenhuma violência e façam isso. E o que quer que façam, simplesmente continuem como estão. Obedeçam aos seus senhores. E assim por diante. Rabi, o que devemos fazer? Simplesmente continue como vão. Vejam. Mas há um no meio de vós que não conheceis. Ele sabia disso, a hora da sua mensagem. Ele sabia que havia de apresentar esta pessoa, sabia que ele estava ali, um no meio de vós. Vós não o vedes, coisas estão acontecendo de que nada sabeis. E deste modo,
há algo que vai acontecer. Ele disse: vede, e ele estará aqui, e eu o conhecerei. E finalmente, certo dia, ele disse: eis que aqui está ele. Eis que aí está ele. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse: e meu tempo terminou agora. Eu apresentei vocês a ele, tenho de diminuir agora, tenho de sair de cena, ele assumirá daqui em diante. O milênio começará muito em breve, veja, o tempo próximo. E o tempo próximo. Então, quando ele veio, quando? Até mesmo João disse: ele vai repreendê-los duramente, ele vai separar o trigo da palha, vai queimá-la, ele vai limpar as suas eiras, e em sua mão tem a pá. Todavia, o que ele foi? Pequenino. Agora, eles já tinham idealizado tudo. Olha que coisa! Ele terá uma lança que alcançará 1 milha de distância. Ele se porá de pé aqui na Palestina. Simplesmente se levantará ali, e simplesmente sobre uma dessas nuvens brancas, e apanhará todos esses romanos assim, e os lançará no inferno. Apenas continuará fazendo assim, veja, até que vença todos eles. Ora, eles tinham tudo isso projetado. E quando aconteceu, um cordeirinho veio saindo entre eles, manso e gentil, sendo dirigido nessa direção e naquela direção. Até mesmo João disse: ora, veja João, agora veja João, o profeta. Ele disse: ide perguntai-lhe, ele é em verdade aquele? Tão humilde a ponto desse profeta falhar em ver? Disse: ele é aquele ou procuramos outro? Agora, ele não lhe deu um livro para aqueles discípulos em Mateus 11? Vieram e lhe perguntaram quando os discípulos de João estava na prisão. Assim, ele andava tão confuso que, creio que foi Pember que disse: seus olhos de águia ficaram velados lá. Veja, ele desceu para a terra, ele estava nas alturas, mas quando sua profecia terminou, ele caiu em terra novamente, veja, porque puseram-no na prisão. Veja, ele não precisava mais daquelas grandes asas, de modo que simplesmente se deitou lá, mas ele voou mais alto que qualquer dos demais. Deixe-me mostrar-lhes uma coisa. Deus o usou, e Jesus sabia, veja, porque esse era o Deus encarnado ali. Está vendo? Ele era assim, ele disse ali, Agora, ele não lhe deu um livro sobre como se comportar na cadeia, dizendo: agora espere um minuto, escreverei uma pequena dissertação aqui, e vocês levem de volta e digam a João como se comportar quando estiver na cadeia, por minha causa. Está vendo? Não, ele não disse isso. Ele não disse: e de dizer a João que ele deveria ter feito doutorado antes de ter vindo. Está vendo? Se tivesse, ele teria estado com os demais, ele teria sido um rejeitador. João foi honesto e fez a pergunta. Ele disse: somente esperai até que a reunião termine, e então ide mostrar a João o que aconteceu, então ele saberá. Se lhe disserdes o que está acontecendo, então ele saberá. Está vendo? Está vendo? Ide deixai que ele, dizei-lhe que ele está na prisão e não pode estar aqui, mas vós vos sentastes na reunião e vistes o que aconteceu, ide contar-lhe. Deste modo, os discípulos disseram: muito bem, mestre. E para o outro lado da colina eles foram. Jesus, sentado nesta rocha, somente os observou até que eles atravessaram e desapareceram do outro lado da colina. Ele se voltou para a congregação e disse: quem fostes ver no tempo de João? Está vendo? Disse: que fostes ver? Fostes ver um homem que fica altivo, roupas finas e muito refinado e instruído? É esse o tipo de homem que fostes ver? Disse: não sabeis o que os desse tipo são?
eles beijam os bebês, e vocês sabem, trabalham nos palácios dos reis, esse não é o tipo que João era. Bem, disse, então, por que fostes? Para ver um homem a quem foi dado o ministério, que o ligará diretamente a uma organização, ou algo assim? Agitado por todo, então, se os da unidade não o quiserem, ele irá à Trindade? E se a Trindade não o quiser, ele irá à igreja de Deus, a qualquer lugar? É esse o tipo de homem que fosses ver, agitado com qualquer cana? Oh, não, João não. Ele disse, então o que fosses ver? Um profeta. Ele disse, e digo que é isso mesmo, mas vou dizer-vos algo, que não sabeis. Ele foi mais do que profeta, amém? Ele foi mais. Se puderdes dar crédito, este é de quem foi escrito na Bíblia, vede, lá atrás a escritura, eu enviarei meu anjo diante da minha face, em Malaquias 3, veja, e ele preparará o caminho diante de mim, está vendo? E eles não entenderam, nem os discípulos entenderam, veja, isto mesmo, ó que coisa, simplicidade, seja humilde, veja, desça diretamente. Quando Deus promete algo grande, veja, é grande à sua vista. Agora, se quiser sempre manter isto em mente, quero que você mantenha isto em mente, e quando acontecer, então você poderá mudar isto. Estenda a mão e apanhe uma dessas pequenas flores da primavera que estão brotando este ano, ou pegue uma folha de grama comum e segure-a na mão, e veja, vou segurar isto agora, ver que algo tão simples fez isto, e quero ver a inteligência que pode enviar um foguete à lua, fazer esta folha de grama, você sempre a terá, pode ficar seguro disto, você sempre a terá, está vendo? A folha da grama tem vida nela, veja, é tão simples e humilde, amém. Veja, se um homem é um grande homem, muito bem, mas se ele é grande ou bastante a ponto de conseguir se tornar simples, veja, ele encontrará Deus. Mas, se não se tornar simples, nunca o verá. De modo que você tem de se tornar simples. Tem de se tornar simples. Amém. Vamos nos deter aqui, irmãos. Temos só uma pergunta. Mas foi o suficiente para nos ajudar a entender o tempo que nós estamos vivendo. Então, não existe melhor para esclarecer a palavra a você do que a própria palavra. Não tem. Se há alguma dúvida no tocante à revelação, a posicionamento, vamos à palavra. Respeito a todo homem, respeito o legado de todo homem, respeito a unção de todo homem, mas nós precisamos estar baseado na palavra. Se temos uma lei, temos uma constituição, cruzar aquela constituição, cruzar aquela lei, haverá uma penalidade. Mas se você cumprir ela, não tem penalidade. Mas eu lembro-me que o livro das eras, está na era de Laodiceia, o profeta diz que esses grandes líderes, eles aprisionarão as pessoas pelo temor, pelo medo. E eles passam, de certa forma, uma imagem que, se ele falar é doutrina errada, aquilo está terminado. E a pessoa deve temer o que ele está falando.
Mas quando vamos para a palavra esclarece para nós. Então nós vamos ficar com a palavra, ou o que a pessoa que não entendeu, que não obteve a revelação disse sobre o assunto. Então nós precisamos ficar com a palavra. São João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus possa nos ajudar a compreender isso. Nós não somos o dono da verdade. Nós estamos aqui buscando cada vez mais e mais conhecer a verdade. E se qualquer posicionamento que temos tomado venha encontrarmos na palavra que não é daquela forma, ou devemos ter um espírito humilde e nos submeter à palavra, ou vamos no espírito arrogante dizer não, mas agora a revelação é minha. Então aí é onde vai se manifestar, aí é onde se manifesta os falsos, porque não tem a humildade suficiente para reconhecer a palavra, não tem humildade suficiente para dizer, olha irmão, eu não vi isso, eu não entendi, mas deixa quieto. Porque irmãos, nenhum pastor vai dar conta de outra congregação, a não ser aquela que Deus o colocou ele sob sua responsabilidade. Nenhum ministro vai dar conta de outra. Se está andando errôneo, se está indo em outra direção, não está dentro do meu ministério, eu não sou responsável por aquilo. Eu não sou responsável pela revelação de fulano, de ciclano, de beltrano. Não. Aí há uma diferença entre um sacerdote e aquele que não é sacerdote. Um sacerdote tem uma direção de Deus, direta de Deus, e quem não é sacerdote tem uma direção do outro homem. O que o outro homem falar para ele é lei. E um sacerdote não, um sacerdote, para ele, só o que Deus fala para ele é lei. A palavra. Que Deus possa nos ajudar a compreender essas coisas. Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que tivemos aqui, alimentando nossas almas com tua palavra, aprendendo, ó Pai, ouvindo, tomando esses conselhos, essas respostas que tu nos deste através da tua palavra, Pai, tem sido uma bênção para nós, tem nos ajudado a crescer em fé, tem nos ajudado a nos fortificar. Cada balançar, nós entendemos que cada balançar, cada momento que às vezes há um levante para balançar a sua fé, o profeta diz que é como aquele carvalho, aquela árvore carvalho que quando vem a tempestade, você pensa, olha, vai derrubar aquela árvore. Não, agora vai derrubar aquela árvore. Mas não, aquela árvore ela balança para um lado, balança para o outro, balança para um lado, balança para o outro. Enquanto Satanás pensa, não, agora aquela árvore vai cair, ele não consegue enxergar que o balançar daquela árvore está fazendo com que as raízes se fincam mais profunda. Eita glória! Aleluia, Deus bendito! É assim que a revelação trata conosco. Por isso, Pai, nós te agradecemos por tudo. Cada tempestade, cada vento que vem, nos servirá para nos aprofundar mais, cada vez na revelação da sua santa palavra, Pai. Ajude cada um dos teus filhos que tem se colocado de pé, que tem se portado frente à tua palavra, da palavra atual, a palavra viva que estamos vivenciando hoje, não uma palavra de uma era passada, não de uma palavra de um tempo passado, mas a palavra atual, ó Pai, porque a águia só come alimento fresco. Por isso nós te agradecemos, Senhor, quando nós podemos caminhar por toda a palavra, mesmo entendendo o tempo que nós estamos vivendo, como nós estamos estudando a mensagem lá de 61, ó Deus, e como tu vem nos abrindo a palavra, vem nos mostrando
Já desde 61, tu já estava entregando a palavra desse tempo final. Uma palavra para a era além da era de Laodiceia. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por podermos garimpar isto e encontrar isso em tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, fortaleça-nos através do teu Espírito Santo. Possas curar os enfermos, libertar o cativo, Senhor Deus, e abençoar os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós é uma honra e uma bênção ter sempre vocês aí do outro lado. Esteve conectado conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmã Marlúcia, irmã Eloá Kenara, Alto Paraíso, irmã Juscelia e família, aqui de Ariquemes, irmã Beatriz Ribeiros, também de Ariquemes. Deus abençoe a todos, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com um louvor, e após, também a irmã Keren Apuc, né? Irmão Ronaldo e a irmã Louise, né? Tangará da Serra. Deus abençoe. Deus, nossos irmãos também que estiveram conectados conosco. E vamos agradecer ao Senhor com louvor, e no entardecer, se o Senhor nos permitir, às 7 horas estaremos aqui novamente através deste meio que Deus nos proveu, para que pudéssemos ter este companheirismo em torno da palavra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Posso ouvir sua voz falando comigo, dizendo: não temas, filho meu. Sua presença me leva a sentir sua paz. Sigo orando, pois a eternidade é meu lugar. Vou mergulhar
estou ao pé